da sua postura? Uma má postura pode trazer diversos problemas para o seu corpo, além de cansaço e dores musculares que prejudicam o seu bem-estar. Mas o que é uma boa postura e como consegui-la? Hoje queremos falar sobre esse assunto. Está conosco o ortopedista Sérgio Afonso Henneman. Muito boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Almoço. Boa tarde. Você pode participar dessa entrevista pelo nosso telefone ou pelo Twitter do JA. Doutor, vamos acompanhar aqui no nosso telão a primeira pergunta, por favor. A má postura pode gerar lesões? A má postura pode gerar lesões, pergunta o nosso telespectador. É claro que a má postura que no dia a dia nós assumimos em nossa atividade profissional ou mesmo em casa, pode acarretar no decorrer de anos, se não cuidada, em lesões que acarretam dores e contraturas e lesões de estruturas nobres e que nos prejudicam para o resto da vida. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Né? Agora, o que seria então, doutor, uma boa postura? Para todo mundo é igual? Não, definitivamente uma boa postura não é igual para todo mundo. Cada um de nós tem a sua postura ideal. Se você está sentado com a coluna recostada numa cadeira, braços apoiados, joelhos flexionados, com os pés apoiados, você tem uma postura, digamos, neutra, em que, sem você ter consciência dessa posição, sem você forçar nada, você tem a sua postura definida nessa circunstância. Se você se apruma, você está fazendo uma pose, isso não é a tua postura, isso não é natural, isso não é automático. O automático é a posição em que as estruturas que sustentam a tua coluna te deixam no dia a dia. E isso pode variar extremamente de pessoa para pessoa, dependendo basicamente do seu tônus muscular. Quer dizer, se a pessoa tiver que fazer força para ficar numa posição assim, é porque tem alguma coisa errada? Em princípio, sim. Se ela, ao natural, fica com a cifose, com a coluna recurvada, com os ombros projetados para frente, na posição natural, essa pessoa tem uma má postura e precisa ser investigado o porquê dessa má postura. Para que possa, obviamente, devidamente corrigida ou pelo menos melhorada, não trazer as consequências no futuro. Mais uma pergunta? Quais são as doenças ligadas à postura? As doenças mais frequentemente ligadas à postura que nós trazemos já desde a infância e a adolescência são aquelas que no adulto vão trazer precocemente a degeneração dos discos, a artrose das articulações e, consequentemente, dores tipo dor lombar, ciáticas e lombociatalgia, dor lombar com dores para as pernas. Então, há uma necessidade de a gente, e isso eu dou muita ênfase, já na infância, já na adolescência, procurar ver na criança se ela é hipotônica, se ela não tem sustentação suficiente. Testes pequenos, fáceis de se ver, se, por exemplo, você pega o polegar e tenta aproximá-lo do antebraço, e a criança facilmente encosta, ela é hipotônica, ela tem elasticidade demais. E você colocá-la de pé e ver que ela tem uma cifose aumentada, leve ao ortopedista para avaliações. Olha que interessante. Se ao contrário, ela tem, e muitas vezes a mãe vem a nós, a criança, ela senta mal, ela tem uma corcundinha, e eu xingo ela, eu reclamino, eu falo todo dia e ela não faz nada. Não é por aí. A mãe tem que levá-la ao médico para verificar por que a criança está assim. E geralmente é porque não tem elasticidade. Não há um tônus correto na musculatura, nos ligamentos e que leva a criança a se posicionar nessa questão. Doutora, próxima pergunta. Trabalhar muito tempo sentado é prejudicial? O trabalhar muito tempo sentado em si não é prejudicial, desde que a gente tome algumas condutas e posições e posturas corretas. Evidentemente, na era da informática, em que a tendência é trabalhar perante o computador, a primeira recomendação é não ficar muito tempo na mesma posição. Procurar de 40 em 40 minutos, 45 minutos no máximo, levantar, sentar, fazer alguma coisa diferente, movimentar-se para voltar ao trabalho. A segunda posição, na frente do computador, deve ser aquela em que a coluna fique recostada numa cadeira adequada, numa posição que a cadeira seja regulável na sua altura, de modo que eu possa trabalhar com os braços apoiados e com a tela na tua frente, com o monitor bem na tua frente, que não te obrigue a ficar nem flexionado nem estendido. O senhor usa a bolsa, doutor? Não usa. Mas que cuidados que a gente deve ter com ela? Bom, em princípio, o preferível seria usar mochilas nas costas, que poderiam até ajudar na postura nossa de cada dia.
Agora, se entrar a moda, que pelo menos usem a bolsa transversal para distribuição de cargas, que não fique pendente Quem usa para um lado. só, vale usar assim, um pouco num lado, outro pouco no outro? Também, variando, evidentemente. Agora, um aspecto fundamental é não carregar bolsas que superem os, digamos, os 10% do peso corporal no dia a dia. Isso principalmente em relação a crianças e adolescentes. Pois é, aquela mochila das escolas que o senhor falou em mochila, né? Vai nas costas, mas mesmo assim, às vezes é muito pesada, né? Sim, mas o muito pesado a gente recomenda que não ultrapasse os 10% do peso corporal da criança ou do adolescente. Isso Uma criança de 30 quilos não poderia carregar mais do que 3 quilos nas suas costas. Isso é uma coisa teórica, mas daí teorizar que aquilo vai levar a uma postura, o aumento da cifose, não tem nenhuma comprovação científica. Muito folclore em cima disso, muito programa feito em cima disso, quando na realidade a doença postural está lá do berço, lá na genética e tem que ser investigada na criança que tem defeito postural. Testes simples, testes fáceis de elasticidade, de tônus muscular vão prevenir os problemas. Não é a bolsa a causa do defeito postural. Tá certo. Muitas perguntas chegando aqui também pelo nosso Twitter. Doutor, eu vou pedir que o senhor participe do nosso chat, pode ser? Pode. Então tá, você que não teve a sua pergunta respondida ao vivo aqui no Jornal do Almoço, pode entrar lá no www.rbstv.com.br/j/rs que o doutor Sérgio vai estar lá respondendo a sua pergunta. Muito obrigada por ter vindo ao vivo no Jornal do Almoço.